Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário e hoje a gente vai falar do Salmo 15. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Salmo 15 é um salmo bem curtinho, vou ler o salmo todo começando pelo título e o título diz: O verdadeiro cidadão dos céus, Salmo de Davi. Versículo 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que, mesmo que jure com um dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente, quem faz isto nunca será abalado. Até aqui, até o verso 5, final do Salmo 15. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és maravilhoso e santo, Tu és justo e fiel, Tu és o verdadeiro Senhor, Tu és o nosso Deus amado e maravilhoso. Não há outro e nunca haverá outro como o Senhor. Tu és perfeito em tudo. Nós te adoramos e te louvamos, te glorificamos, porque o Senhor é bom. Perdoa as nossas falhas e os nossos pecados, Senhor. Perdoa os nossos erros e as vezes onde nós nos desviamos dos teus caminhos, as vezes onde nos inclinamos para a carne e caímos em tentação. Perdoa-nos porque nós dependemos da tua misericórdia, Senhor. Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos abençoado. O Senhor tem sido tão bom conosco, mesmo que nós não sejamos bons. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe nesse domingo, esteja conosco, guarde as nossas vidas, guarde as nossas famílias, abençoa-nos, Senhor. Dá-nos da Tua provisão, daquilo que nós necessitamos para hoje. Dá-nos um coração abençoador, Pai. Ensina-nos hoje a Tua palavra, que esse devocional diário, que o Teu Espírito Santo, através desse devocional diário, fale conosco, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Salmo 15 é um salmo bem curtinho, mas ele é poderosíssimo. Mas antes da gente continuar nesse episódio do podcast, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas, e se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, rola a página, vai ter lá um banner para você comprar o livro. Boa. Então o Salmo 15 aqui, galera, o título dele é O Verdadeiro Cidadão dos Céus, e Davi começa perguntando: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? O primeiro verso é Davi perguntando e depois ele vem respondendo nos 4 versos seguintes. Então a pergunta de Davi é essa: Senhor, quem vai morar com o Senhor nos céus? Essa é a pergunta basicamente aqui de Davi, e nós lemos na versão Almeida Revisada e Corrigida, que é uma versão um pouco mais, com palavras que são um pouco mais complexas de entender, mas dá pra gente entender bem aqui, ou se você precisar, usa a NVI, tem uma boa tradução também. Mas aqui diz o seguinte, né? Ele começa a responder, e aqui, galera, hoje é um dia que a gente precisa talvez pegar papel e caneta e começar a anotar, ou então depois meditar nesse Salmo 15 com mais profundidade, gastando um pouco mais de tempo nele. Ele começa a responder: aquele que anda em sinceridade, ou seja, aquela pessoa que o que ela fala e o que ela faz estão alinhados, e isso está alinhado com a palavra. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, aquele que pratica a justiça, e aqui a gente está falando muito de justiça social, aquele que cuida daqueles que estão em necessidade. Terceiro ponto, e fala verazmente segundo o seu coração. Novamente, né, falando de aquilo que fala é aquilo que faz, aquilo que fala e aquilo que faz estão alinhados com a palavra de Deus. Verso 3, aquele que não difama com sua língua, ou seja, que controla a sua língua, que não fala mentiras, que não fala mal das outras pessoas, nem faz mal ao seu próximo, esse é o próximo item, que não faz mal ao seu próximo, ou seja, que faz o bem para o seu próximo. Mais um item, não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, ou seja, nesse verso 3 aqui, está falando de uma pessoa que não fala mal dos outros, que cuida dos outros, que considera o seu próximo,
que ama o seu próximo como a si mesmo, só para usar um termo mais do Novo Testamento, né? Então esse verso 3 fala disso. Não mentir, não falar mal das pessoas, cuidar das pessoas, não aceitar que falem mal do seu próximo. Verso 4. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado. Aqui realmente está uma tradução mais difícil, mas é o seguinte, aqui é uma pessoa que não aceita ou que trata com todo o cuidado que precisa ser tratado o erro do próximo. Pega uma pessoa que está andando de maneira errada e ela não aceita aquilo no sentido de não concordar. Não no sentido de brigar com a pessoa, mas no sentido de falar, isso está errado, cara, e eu não aceito isso para mim, eu não aceito isso aqui, não aceito isso perto de mim, sabe? Não é algo com o qual eu quero me envolver. Não se envolve com aqueles que andam no erro. Não aceita as atitudes daqueles que andam no erro. Veja, não está falando de não aceitar a pessoa, mas de não aceitar a atitude da pessoa. Ou seja, não aceita as atitudes erradas das pessoas. Ama o seu próximo, mas não aceita as atitudes erradas. E, novamente, a gente precisa se jogar um pouquinho para o Novo Testamento, né? Quando aquela mulher pega em adultério é colocada diante de Jesus, ele a perdoa, ou seja, ele a aceita, mas ele diz, vai, não peques mais. Então é assim, é aceitar a pessoa, é amar a pessoa, mas não aceitar o erro. É isso que está falando aqui. E daí ele diz, mas honra os que temem ao Senhor. Ou seja, aqueles que andam nos caminhos do Senhor, essa pessoa honra aqueles que andam nos caminhos do Senhor. E honra está falando de um sentido muito profundo aqui, um sentido que tem que ser estudado. De honrar aqueles que andam nos caminhos do Senhor, independentemente de quem sejam. Isso aqui é poderoso para as nossas vidas. Aquele que, mesmo que jure com um dano seu, não muda. Ou seja, aquele que, mesmo que tenha que aceitar que vai perder alguma coisa para fazer o que é correto, não muda. Aquele que não quer sempre ganhar. Aquele que, às vezes, precisa perder para que o próximo ganhe, precisa sofrer um dano para que o bem seja feito. É aquela pessoa que não é egoísta, que não olha só para si. E daí o verso 5 finaliza dizendo, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, ou seja, não empresta o seu dinheiro visando ganhar mais, visando ter mais lucro, que é bom com o seu próximo, que cuida do seu próximo. Ele continua, nem recebe subornos contra o inocente, que é claro, né, galera? Não aceita nenhum tipo de propina, nenhum tipo de suborno contra aqueles que são inocentes. E daí termina dizendo, quem faz isso nunca será abalado. Galera, que texto maravilhoso! Que texto maravilhoso! É para a gente meditar com muito cuidado em tudo isso. Faz uma lista de tudo que Davi falou aqui e começa a avaliar a sua vida segundo essa lista. Como que tem sido? Você tem feito isso, você tem praticado isso que você não tem praticado. E aquilo que você não tem praticado, ore a Deus, peça perdão e comece a praticar. Isso vale para mim, galera. Que texto poderoso o Salmo 15. É realmente algo muito importante para a gente meditar, para a gente tomar muito cuidado. E hoje, mais do que nunca, compartilhe esse episódio com outras pessoas. Olha que texto poderoso para a gente meditar hoje, galera. Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.